Prova Paulista do terceiro bimestre está chegando e se você é um professor que está procurando fazer uma aula para retomar os conteúdos, para ajudar seus alunos a terem um bom resultado, para de procurar porque você achou o vídeo certo. Hoje nós vamos falar da última aula de revisão que falta fazer aqui no canal para a Prova Paulista do terceiro bimestre. Eu já fiz a aula de revisão com os anos que usam a plataforma Speak, então com o oitavo e com o nono do ensino fundamental, anos finais, e com as 3 séries do médio, e eu já fiz também a aula de revisão para o 6º ano do ensino fundamental. Ficou faltando apenas para o 7º ano, que é o que a gente vai ver nesse vídeo. Antes da gente começar, deixa eu só falar algumas decisões que eu tomei para essa revisão. O 7º ano realmente ele teve bastante conteúdo aí no terceiro bimestre. Algumas coisas eram retomadas lá do 2º bimestre, como por exemplo o Simple Past, e outras coisas não, a maioria não, né? Então o que eu optei? Primeira coisa, eu não consegui colocar todo o conteúdo aqui nessa revisão. Eu selecionei só as 10 primeiras aulas, porque pelo histórico lá das provas paulistas anteriores, a gente sabe que eles não colocam conteúdos muito recentes. Eles colocam mais conteúdo que cai lá para aula 4, 5, 6. Então, eu escolhi retomar o conteúdo das 10 primeiras aulas, também porque as aulas 11, 12, 13 e 14 estão mais frescas na memória dos alunos. Outra coisa, na minha revisão eu não coloquei o Simple Past, eu coloquei só a forma interrogativa do Simple Past que eles viram, porque lá no 2º bimestre eles já viram Simple Past, já viram um pouquinho de regular e irregular verbs, então eu não coloquei aqui. Mas se a sua turma é uma turma que está precisando de um reforço, eu sugiro retomar um pouquinho isso aí também. Outra coisa que eu não coloquei porque não coube, senão ia ficar muito grande, foram homonyms, que são aquelas palavras que têm mais de um significado em inglês. Por exemplo, a palavra can, que pode significar tanto lata quanto o verbo modal poder. Ou então park, pode significar tanto parque como o verbo estacionar. Isso eu não coloquei porque foi um conteúdo que os meus alunos não tiveram dificuldade, então quando eu mencionar para eles, eles vão lembrar com mais facilidade. Depois dessas observações, então a gente vai começar. Eu vou colocar aqui na tela o material digital que eu criei, então ele vai estar disponível aqui embaixo na seção da descrição do vídeo para vocês fazerem o download. Vai estar esse material digital, esses slides que eu vou colocar aqui, então você pode baixar para projetar lá na tela e ir seguindo e fazendo a explicação com o aluno, mas quem acompanha meus vídeos sabe que eu gosto de entregar o material impresso. Então esses slides eu também transformei no material impresso, num handout, que eu imprimo e entrego para o aluno toda a aula. Então eu vou fazendo a explicação lá no slide, quando chega a parte deles resolverem, eles resolvem nesse handout, nesse material impresso deles, para eles não terem que ficar copiando tudo e não tomar muito tempo. Tudo isso que eu criei vai estar disponível aqui na seção de descrição do vídeo, então tem os links aqui embaixo, é só clicar, usar à vontade e depois volta para comentar como foi essa experiência, ok? Então vamos lá, vamos começar a revisão dos conteúdos do 7º ano para a Prova Paulista. Então de conteúdo eu coloquei aqui de vocabulário homophone words, atividades de lazer e brincadeiras, ordinal numbers, months of the year and years, ok? De gramática coloquei o modal verb could na forma afirmativa e na negativa couldn't, o modal verb can também na forma afirmativa e negativa can't, o to be na forma passada, was, were, e também nas formas negativas, wasn't, weren't, e o passado simples na forma interrogativa, que é a question word or a W8 mais o did. E o objetivo, aí aqui eu coloquei o objetivo dessa aula, não os objetivos linguísticos, é revisar o conteúdo estudado durante o bimestre. Vamos lá. A primeira atividade que nós temos aqui é um foco no conteúdo para a gente relembrar homophones, que são as palavras que têm a mesma pronúncia, mas são escritas de maneiras diferentes e têm significados diferentes. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para um aluno ler a explicação que nós temos aqui em português. Depois eu vou fazer repetition dessas palavras com eles. Ok, let's repeat. Flower, todo mundo flower. O que significa flower quando é escrito desse jeito? Floor teacher. Ok, agora vamos repetir aqui que a pronúncia é a mesma. Flower. Eles repetem. Mas o que significa quando é desse jeito?
Ah, é farinha. E aí eu faço a repetição com todas essas palavras. Logo em seguida, vem um exercício para a gente colocar isso em prática. Então aqui vai estar novamente o conteúdo, vai estar de qual lição esse conteúdo saiu e tem um enunciado. Vamos dar uma olhada como está isso aqui lá no handout do aluno, porque é pelo handout deles que eles vão se guiar. Então, eu vou pedir para o aluno ler o enunciado em silêncio, todos os alunos. Peço para eles circularem as palavras que eles entendem do enunciado e peço para eles explicarem para mim, então, o que eles entenderam desse enunciado. E aí a gente vai fazer a primeira frase como exemplo. Então eu vou ler a frase com eles, perguntando o que significa as palavras aqui da frase, quais que eles conhecem e o que eles acham que a gente vai colocar aqui. Flour, de flor, or flour, de farinha. E aí eles respondem e eu coloco ali e aí eu vejo então se eles entenderam o que é para fazer. Antes deles fazerem, eu dou uns 2 minutinhos para eles lerem todas as frases, para ver se tem alguma palavra que eles não conhecem. Se tiver, eu já explico para eles. E aí, assim que eles tirarem as dúvidas, vou colocá-los em pares e eles vão fazer juntos. Quando eles terminaram, vem a hora da checagem. Aqui, como tem palavras que eles não conhecem, eu não vou pedir para eles lerem a frase inteira. Eu vou pedir para eles falarem quais das opções eles colocaram. The first or the second. Não faz nem sentido a gente pedir para ele falar a palavra, porque, por exemplo, eles vão falar se. E aí eu não vou saber qual dos dois eles colocaram, né? Então, ok, student number 1, letter B. Did you put the first, você colocou a primeira, or the second, ou a segunda? E aí eu deixo eles falarem. E aí eu pergunto para todo mundo concorda? Qual palavra daí que ajudou vocês a decidirem qual das duas? Qual palavra da frase, né? Ok, vamos para a terceira, o próximo aluno, você colocou a primeira ou a segunda opção? Por quê? Qual palavra que te ajudou? O que significa? E aí a gente faz a checagem de todas essas frases. Em seguida, a gente retorna lá para o slide e aí eu mostro para eles o slide com as respostas. Podemos ir então para o segundo exercício, para a segunda retomada de conteúdo, e aqui a gente vai relembrar as atividades de lazer e as brincadeiras. Como é vocabulário, é a gente fazer a repetition dessas palavras e pedir o significado para eles, o que eles lembram de significado. So let's repeat, building blocks, eles repetem. O que é building blocks mesmo? Tug of war, eles repetem. O que é tug of war mesmo? E a gente faz isso com todas as palavras. Em seguida, nós vamos para o slide que tem o exercício que eles precisam fazer e a gente vai fazendo a leitura e pede para eles acompanharem lá no handout deles. Então vamos lá, pessoal, vamos ler o enunciado em silêncio, ver quais palavras do enunciado vocês entenderam, baseados nessas palavras, o que vocês entenderam que é para fazer nesse exercício. Então vamos retomar aqui, ó, vamos repetir de novo as brincadeiras que nós temos aqui e agora a gente precisa completar essas frases usando essas brincadeiras. Então vamos ver a primeira. I don't like to play. O que significa isso mesmo? Ah, eu não gosto de jogar, eu não gosto de brincar de alguma coisa because the rope hurts my hands. Ah, então nós temos rope. O que é rope mesmo? É corda, teacher. Ah, e ó, nós temos o verbo hurts, machuca. A corda machuca a minha mão. Em qual brincadeira que a gente faz força que a corda machuca a mão? Ah, é cabo de guerra, teacher. E como que falo isso em inglês? Tug of war. Ok, então aqui vocês vão escrever tug of war e vão riscar aqui que tug of war já foi usado, não vai ser usado mais. Entenderam o que é para fazer? Ok, então agora eu vou dar 1 minutinho para vocês só lerem as frases, para ver se tem alguma palavra que vocês não entendem, e aí se tiver, a gente explica para eles o significado dessa palavra, e agora eu vou colocar vocês em pares para vocês poderem fazer juntos. Eles fizeram juntos, vem o momento de checar. Novamente, eu não vou pedir para eles lerem as frases inteiras, porque tem bastante coisa aqui que eles não viram, eles conseguem ler, mas não conseguem pronunciar. Então, vou só pedir, student number 1, o que você pôs na B? Por quê? Qual palavra que te ajudou a identificar que era isso? Student number 2, o que você pôs na C? E faço isso com todas. Depois que fizemos, a mesma coisa, aí a gente volta lá para o slide do material digital que eu criei e a gente mostra as respostas para eles. Vamos para a terceira retomada de conteúdo.
que é agora relembrar os meses, os ordinal numbers que a gente usa para as datas e como que podemos falar os anos em inglês. Então a gente vai fazer repetition dos meses, a gente vai fazer repetition dos ordinal numbers, a gente vai fazer a leitura dessa explicação sobre os anos, a gente pode pedir para os alunos lerem o que está em português. Quando chegar a parte que está em inglês, o professor lê e pede para eles repetirem, pede para eles explicarem o que eles entenderam disso. E aí, nós vamos para o exercício que vai praticar isso. É um exercício que tem as datas, e eles vão ter que escrevê-las por extenso. Lá no handout do aluno, vai estar da mesma maneira, então a gente pede para o aluno ler o enunciado em silêncio, falar o que eles entenderam do enunciado, e aí a gente vai fazer o primeiro como exemplo com eles. Vamos relembrar com eles, então, que no inglês primeiro vem o mês, depois o dia e depois o ano. Então vamos lá, a gente pode até voltar no slide que está a retomada desse conteúdo, deixa esse slide lá na tela para eles fazerem esse exercício, então a gente deixa esse slide aqui na tela para eles fazerem um exercício, e eles vão olhando lá no handout e olhando no slide. Então a gente mostra para eles aqui o primeiro que a gente está fazendo de exemplo, né? Então pessoal, vamos lá, olhando aqui, ó. Que mês que é esse? Qual que é o terceiro mês? Ah, teacher, é março. Como que é março mesmo? March. Então escrevam aqui, March, eles escrevem. Agora, que dia que é esse? Ah, dia 5. Ah, mas lembra que no inglês é ordinal numbers. A gente vai ter que falar o 5º de março. Como que eu falo o 5º? Olhem lá no slide. Ah, é 5th. E aí eles escrevem, então vamos escrever aí 5th. E esse ano? Que ano que é esse? Como que a gente fala quando é ano 2000? E aí deixa eles olharem lá no slide e falar 2001, então a gente pede para eles escreverem aqui March 5th, 2001. Fizemos isso como exemplo, aí a gente coloca eles em pares para eles fazerem os outros itens desse exercício. Quando eles terminarem, aí a gente pode pedir para 6 alunos, cada um falar o que colocou, e só para a gente conferir a parte da ortografia, se eles escreveram corretamente, aí a gente mostra então o slide com as respostas. A partir daqui a gente vai começar a retomar a gramática agora. Então a próxima retomada que nós temos é esse foco no conteúdo que vai falar tanto do can e can't, quanto do could e couldn't. Então a gente pede para os alunos lerem em voz alta as partes que estão em português, a gente faz repetition dos exemplos que estão em inglês, aí a gente retoma com eles o que significa mesmo can, o que significa can't, e o could, o couldn't, o que a gente coloca depois desses verbos modais, e aí depois dessa breve explicação e retomada, a gente vai para o próximo exercício. Esse exercício ele vai focar, por enquanto, só nas formas afirmativas do can e do could. Então, a gente mostra, deixa lá no slide para o professor fazer a leitura, mas eles vão acompanhando lá no handout deles. Pede para eles lerem o enunciado em silêncio. Fala para mim, então, o que vocês entenderam desse enunciado. Então, vamos lá, a gente tem que repetir, completar com can. O que significa can mesmo? Ah, ou could. O que significa could mesmo? Então, a gente vai ter que procurar na frase pistas para saber se é uma frase no presente, para falar de coisas que eu consigo, ou se é uma frase no passado, para falar coisas que eu conseguia. Então, por exemplo, vamos ver a primeira frase. When I was 5, I... tanana, climb trees. O que significa when I was 5? E aí vê se sai deles, que é quando eu tinha 5 anos. Se eu tinha 5 anos é passado ou presente. Então eu vou usar can or could. E aí a gente pede para eles escreverem aqui a resposta, porque a gente fez esse primeiro como exemplo com eles. Dá um minutinho para eles lerem em silêncio as outras, para eles verem se tem alguma palavra que eles não lembram o significado. E aí a gente coloca os alunos em pares para eles fazerem juntos. Quando eles terminarem, como as frases aqui são simples, eu vou chamar 4 alunos, peço para cada um ler o que ele colocou e vou explorando a resposta, né? Então, por exemplo, na 2 vamos supor, she could sing very well when she was younger. Ah, você colocou could. O que significa could? É conseguia. Então, é presente ou é passado? Ah, é passado, teacher. E como você sabe que aí é passado? Ah, porque tinha when she was younger. Ok, muito bom. Aí a gente vai para o próximo. Depois que a gente fez isso com todas as frases,
vem o momento da gente mostrar o slide com as respostas só para eles conferirem se todo mundo escreveu tudo certinho. E o próximo slide agora já é outro exercício que é a mesma coisa, mas usando can't or couldn't. Então, a gente vai seguir os mesmos procedimentos. A gente vai pedir para os alunos lerem lá no handout deles o enunciado em silêncio, falar para o professor o que eles entenderam desse enunciado, retomar o que significa can't. Então, a gente usa para presente ou passado. O que significa couldn't? Então, é presente ou passado? Então, vamos ver a primeira frase. When I was little, I swim. Essa primeira frase é presente ou passado? É passado, teacher. Então, o que eu vou usar? Can't or couldn't? Deixa eles responderem. A gente pede para eles anotarem esse exemplo. Então, agora vocês vão ler em silêncio essas frases para ver se tem alguma palavra que vocês têm dúvidas. Não tem? Ou se tem, o professor tira as dúvidas, ok, então agora vocês vão em pares e vão resolver esse exercício. Depois que eles resolverem, aí a gente pede para 4 alunos, cada um falar o que eles colocaram. Então, aluno número 1, o que você pôs na 2? Pode ler a frase completa para mim. Por que você pôs esse modal? Por que você acha que é presente? O que na frase te ajudou? E a gente explora as respostas para eles ficarem conscientes do que eles fizeram. E quando a gente terminar de fazer isso com todas as frases, a gente mostra então o slide com as respostas. Em seguida, vamos para a próxima explicação, que aqui vai explicar uma explicação curtinha, é rápido, das prepositions in e on. Então, in quando for mês ou ano e on quando for o dia e o mês, a data, né? Então, a gente faz aquele mesmo esquema, os alunos leem o que está em português, o professor lê o que está em inglês, pede para todo mundo repetir, pergunta para eles o que eles entenderam desse slide, e aí a gente vai para o exercício. É um exercício um pouco simples, né? Então a gente pede para eles olharem lá no handout deles, ler o enunciado em silêncio, fala para o professor o que eles entenderam desse enunciado e aí a gente relembra. Então quando que a gente usa in mesmo? Quando que a gente usa on mesmo? Então vamos ver a primeira como exemplo. Ó. My birthday is April. O que é April? Ah, é o mês, teacher. Tem o dia aqui? Não. Então o que eu uso quando é só o mês, sem o dia? In, ok, muito bom. Então agora, em pares, vocês vão fazer o restante. Eles fazem o restante em pares, e aí a gente pode chamar 4 alunos para eles falarem o que eles colocaram. E lembrando, a gente vai sempre explorando, né? Não vai falar só, o que você pôs na 2? On, ok, very good. Não, vai falar, mas por que você pôs on? Que informação que está vindo depois? Todo mundo concorda? Só para eles irem refletindo sobre as respostas deles, ok? Terminamos essa checagem, aí a gente mostra o slide que traz as respostas. A penúltima explicação gramatical que nós temos aqui é o Simple Past Interrogative Form. Então o slide vai estar lá na tela, a gente pede para os alunos lerem o que estiver em português, né? Quando chegam os exemplos, o professor lê, faz repetition. Vamos lembrar aqui que o did, falar para eles que o did, ele não tem significado nenhum, ele só serve para indicar que é uma pergunta. Então, quando eles vão lerem aqui what did she do, vai ser o que, aí a gente sabe que o did vai indicar passado, o que ela, e a gente sabe que esse verbo a gente vai ter que traduzir no passado, o que ela fez. E aqui, ó, o que significa where? É onde. E she, ela. E live, morar. Mas tem o did, então morou. E aí a gente faz toda essa explicação, essa retomada, na verdade, com eles. O exercício que vem a seguir é muito parecido com os exercícios que eles fizeram nas aulas, que aí eles vão ter que criar uma frase usando o did. A gente vai pedir para eles lerem no handout deles em silêncio o enunciado desse exercício. A gente vai pedir para eles explicarem o que eles entenderam e aí a gente faz o primeiro como exemplo. Na verdade, aqui eu estou falando para fazer o primeiro, mas se o professor quiser pegar o mais difícil para fazer como exemplo, pode ser. Por exemplo, aqui eu pegaria o 5, que é o mais difícil aqui deles criarem, que eles podem se confundir, porque não tem só um verbo, tem o verbo e o complemento. Então eu farei, na verdade, o 5 como exemplo com eles. Então, o que é when, o que é she, o que é when, o que é the award. Então, onde que eu vou colocar o did aqui no meio? Eles falam, então, ok, escrevam o exemplo. Entenderam como que é para fazer? Então, agora eu vou colocar vocês em pares e vocês vão fazer os outros 4 juntos.
Quando eles terminarem, eu vou chamar 4 alunos para cada um ler a frase que criou, porque aqui são frases simples, dá para pedir para cada um ler a frase, e aí eu vou falando, todo mundo colocou igual, alguém pôs diferente, e aí, por fim, eu mostro aqui o slide com as respostas desse exercício. O último tópico gramatical que nós vamos ver aqui é o passado do verbo to be, tanto as formas afirmativas was e were, quanto as formas negativas wasn't e weren't. Mesma coisa, pede para os alunos lerem em voz alta o slide para você. Quando chega as frases, a gente faz a leitura e pede para eles repetirem. Então a gente vai explorar os significados do wasn't, do was, do were, do weren't, com quais pronomes que eu uso was, com quais pronomes que eu uso were, e aí depois que a gente fez isso, a gente vai para o último exercício, que eles vão ter que escrever frases na forma negativa usando wasn't e weren't. Lá no handout do aluno, a gente pede para eles lerem um exercício em silêncio, a gente pede para eles explicarem o que eles entenderam desse exercício, vamos relembrar quando que eu uso wasn't, quando que eu uso weren't. Então vamos ver o primeiro exemplo aqui. Então, por exemplo, Martin Luther King, a singer. Ele era singer, pessoal. Lembra que a gente viu na aula? E não era teacher. Então vamos lá. Como que eu vou falar não era para Martin Luther King? Vai ser wasn't ou vai ser weren't? Vai ser wasn't. Por que wasn't? Porque é he, é uma terceira pessoa no singular. Então muito bom. Então vamos escrever Martin Luther King wasn't a singer. E a gente fez essa explicação. A gente coloca eles em pares para fazer as outras frases. Eles terminaram, a gente chama aí 4 alunos, pede para cada um ler a frase que colocou, e aí a gente vai vendo com a sala se todo mundo concorda, então por que aqui foi wasn't ou por que foi weren't, e aí a gente mostra, por fim, o slide com as respostas para eles verem se eles escreveram tudo certinho. Esse foi o último exercício, e aí a gente vem aqui para o que aprendemos hoje. Eu coloquei aqui os mesmos tópicos que estão lá nos conteúdos da aula que a gente leu no começo. Então agora eu vou falar, então pessoal, vamos ver o que a gente reviu hoje. A gente fez uma revisão de vocabulário de homophone words. O que são homophone words? E aí eu jogo para um aluno. Quem pode me dar um exemplo? Quem mais pode dar outro exemplo? Quem mais? E a gente viu também atividades de lazer e brincadeiras. Quem que pode dar exemplos? Pede uns 5 exemplos e eu vou fazendo isso com cada um desses tópicos. Eu leio, peço para eles falarem o que a gente estudou sobre esse tópico, peço exemplos para vários alunos. Lembrando que toda vez que eu for chamar aluno, igual nos slides anteriores, eu chamei 4 alunos para dar resposta. Aí no outro slide eu vou chamar 4 alunos, eu vou mudando os alunos, tá? De maneira que todos os alunos participem bastante da aula e também para todo mundo ficar prestando atenção, que a gente não vai chamar só aquele aluno bonzão que participa sempre, que a gente vai chamar 4 alunos aleatórios ali, não tão aleatórios, mas usando a técnica de surpresa e variando sempre quem a gente chama. Então essa é a revisão que eu preparei para trabalhar com as minhas turmas do 7º ano para prepará-los para a prova paulista. Lembrando que o slide vai estar disponível aqui na seção de descrição do vídeo, vai estar em 2 formatos, ou PPT, se você prefere abrir no PowerPoint, ou no formato PDF para ficar mais fácil aí de baixar. Além disso, o handout que os alunos vão usar para resolver os exercícios também vai estar aqui embaixo para vocês baixarem e usar à vontade. Mas lembra do nosso combinado, usou, volta aqui depois para falar como que foi, deixa o joinha no vídeo, para o YouTube entender que o vídeo que eu estou lançando aqui, ele é alguma coisa interessante e o YouTube poder entregar esse vídeo para mais pessoas, para ajudar mais professores. E antes da gente terminar, só comenta aqui embaixo se você gostou dessa revisão e se você vai usá-la com seus alunos. Então eu fico por aqui, boa sorte para os seus alunos na prova paulista. Thank you so much for watching this video and see you in the next one. Bye!